Sejam bem-vindos a mais um FootHub Podcast, né? Um evento, praticamente um evento que nós fazemos semanalmente para trocar ideias, experiências, contar um pouquinho sobre muitas histórias. Eu vou pedir a licença já para o meu parceiro Fernando, antes mesmo de dizer, hoje estamos diante da história. A história e aquele papo que a gente fala na internet, né? Talvez os mais novos não conheçam, mas eu vou dizer, hoje nós estamos diante de um dos caras que fez a história do Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Sendo referência de um dos melhores times, se não o melhor de todos os tempos que se possa imaginar do Esporte Clube Internacional. Do meu lado, para apresentá-lo, olá, Fernando Carvalho, tudo bem? Tudo bem, Adriano. Prazer mais uma vez estar aqui contigo, com os nossos seguidores, com os nossos sintonizadores. Com muito prazer, estamos recebendo hoje Cláudio Roberto Pires Duarte. Claudião, o gaguinho da época. Melhor Claudião, porque Cláudio Roberto Pires Duarte parece nome de novela mexicana. Ou de desembargador. 4 nomes, é novela mexicana, não tem saída. Claudião, os temas que nós tratamos aqui, nós tratamos de atletas, nós tratamos de preparação, nós tratamos de coordenação técnica, nós tratamos de treinador, de esquemas táticos, né, de gestão de futebol, e tu entra praticamente em tudo, né, porque tu já participou nos teus vários anos de desempenho na indústria do futebol, nesses vários setores, né, com sucesso em todos eles. Eu há pouco conversava contigo e te dava a minha escalação dos melhores jogadores da história do Internacional, na minha seleção do Esporte Clube Internacional, eu que acompanho o Internacional desde 1961. E eu tenho lá Klemer e Manga, para discutir quem seriam Cláudio Pires Duarte, lateral direito, o melhor lateral da história, estamos diante do melhor lateral. O maior. Não, me dá licença. Pode ser o maior em altura, isso, mas o melhor em qualidade. Figueroa Índio, né? Ninguém põe tanta taça e põe tanta faixa como o Índio. Kleber e Vacaria, o velho Olávio Dorico Vieira, jogaram demais. Amigo. Paulo César e Falcão, sem dúvida. Vou fazer uma alteração tática aí, né, para adequar jogadores importantes e bons jogadores e craques, Fernandão e D'Alessandro, Valdomiro e Claudiomiro. Claudiomiro, o melhor centroavante que eu vi atuar. Então eu acabo fazendo uma adequação, colocando o Dália como um ponto esquerdo recuado, o Fernandão como fazendo o quarto homem. Fazendo um quarto homem, que não existe mais hoje, mas... Alguns ainda fazem, camufladinho, mas fazem. Então essa é a minha seleção e esse é o nosso entrevistado, que depois foi treinador do Inter. Então temos tema aí para falar sobre transição. O Claudião saiu da lateral direita para o banco, mas para o banco como comandante, não para reserva. Né? Depois foi coordenador técnico, depois... Diretor técnico também na tua gestão. Diretor técnico. Coordenador, diretor técnico. Não, coordenador técnico eu fui antes, lá em 79. Em 79 eu fui coordenador técnico quando o seu Enio assumiu no lugar do meu querido amigo, seu Zé Duarte, lembra que tinha vindo de São Paulo? Outra coisa que eu me lembro em relação a ti, Claudio, que nós podemos falar também. Pode. Tu fosse um provisório permanente. Te lembra quando se criou lá? Sim. Ele era um interino permanente. E vai deixando, vai indo, vai deixando. Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro de 1978 foi indo bem, foi indo bem, e aí ficou, né? Aí depois, tendo ficado no Campeonato Brasileiro, nós tiramos terceiro lugar, né? Sim. Tiramos terceiro lugar. No final do ano tivemos um enfrentamento com o Tele Santana, o Grêmio treinado pelo Tele Santana, e o Cláudio Duarte, recém-saído do campo, né, conseguiu vencer aquele campeonato. Para mim, Cláudio, eu não sei se eu já te falei isso, é um dos campeonatos que eu mais vibrei na minha vida, porque a gente havia empatado em casa com o Grêmio 2-2, né, num jogo onde poderíamos ter vencido. O time estava 2-0. Fomos para a decisão sem zagueiro, tinha que pegar um zagueiro na estrada, né, o Beliato que tinha Beliato foi encontrado pela polícia rodoviária em Palhoça, na entrada de Florianópolis, disseram para ele, volta que tu vai jogar. Ele estava indo embora para Recife de carro. Então eu estou assim, rapidamente fazendo essa introdução, para depois falar sobre tudo isso. Tranquilo? Tá? Vamos falar sobre tudo isso. Que bela introdução, mas seja bem-vindo, Cláudio Duarte. E digo, um dos poucos caras que foi campeão e muito competente no campo e na Casa Mata, né, na beira do gramado, nos gabinetes, e hoje já tem a sua carreira muito bem constituída também nos comentários. Seja bem-vindo à nossa casa no FootHub. Prazer é todo meu, porque participar daqueles programas que nós temos aqui no nosso estado, que estão tendo sucesso, é ótimo, né?
quando convidado a participar e dar opinião. Eu sempre digo que eu não gosto. E sempre quando fui convidado para discutir futebol, não é comigo, eu não vou. E se eu ver que vai dar discussão de futebol, eu fico quieto. Pelo simples fato de que para discutir futebol, tu tem que ter na tua frente gente do teu tamanho. Com a tua experiência, com o teu conhecimento, com a vivência de tudo aquilo que a gente passa lá dentro para saber como discutir futebol. Para conversar sobre futebol, até num boteco a gente conversa com os amigos, mas para discutir, tenho que estar com vocês, senão não é possível. Não, e vocês é muita gente, porque eu já não me incluo nessa lista de vocês. Não, mas eu sou gentil, gente. Não te preocupe. Ah, tá, muito obrigado, mas eu queria falar uma outra coisa. Vocês tinham que ter acompanhado, na verdade, a pré-conversa, porque o Claudião até aqui, ó, usou até o nosso campinho aqui para falar como é que era, cruzamento e tudo mais, parará, foi fantástico. Mas, Claudião, muitos anos de futebol, viste muita coisa, ainda vês muita coisa, mas o papo que sempre é recorrente aqui nas nossas conversas, com os nossos diversos convidados, todos muito experientes, pessoas que conhecem muito acompanho. Todas as partes do futebol, que é muito importante para nós, essa colaboração, né? O futebol mudou, é repaginável, o futebol já é outro esporte, mudaram, não chuta mais para dentro do gol. Como é que funciona o futebol nesses últimos anos para ti, Claudião? Como tu enxerga esse panorama? Com muita simplicidade, porque já dizia um craque das antigas que o futebol é um jogo simples. Todo mundo sabe disso. Mas jogar futebol com simplicidade é muito difícil. Johan Cruyff disse isso. É a comprovação de que ele continua sendo um jogo da mesma forma como ele sempre foi, um jogo simples, um jogo de indução ao erro. Né? O que mudou nessa nova cara que o futebol tem hoje é que o futebol ele é que nem moda, ele se repagina. Ele se repagina toda hora. Os esquemas que a gente joga hoje já se jogou no futebol lá atrás. O primeiro esquema tático de posicionamento era o WM, que nada mais é do que o 3-4-3 que o time grande joga contra o time pequeno. Então ele se repaginou sempre, tá? Na intenção de que aquele, e a sua história prova isso, que aquele que está perdendo confrontos acha uma maneira de induzir os adversários a erros para ele poder sair vencedor. Porque o futebol, quando ele começou, era todo mundo correndo atrás da bola. Ganhava quem? O mais competente, o mais capacitado, o mais talentoso. E tinha um cara lá, que deve ser o tal do WM, esse aí, que um dia ele estava de saco cheio. Ele disse, pô, mas eu ganho desse, mas para aquele lá eu perco. E aí ele sentou e resolveu, vou organizar o meu time para não perder mais para ele. E fez lá 3 zagueiros, 2 médios, 2 meia, 3 atacantes. Virou WM pelo formato. Tá? Era o nome mais simples. E ele começou a ganhar de todo mundo. E aí todo mundo disse, pô, vou fazer que nem ele. Todo mundo aderiu ao WM. No instante em que aderiram ao WM, voltou à primeira situação. Então, jogando todo mundo um igual ao outro, vai ganhar o melhor de novo. E aí apareceu outro sofredor que perdia para alguém e disse, vou achar uma forma. Onde é que eu tenho prejuízo contra aqueles que me ganham? Eu tenho 3 zagueiros e eles têm 3 atacantes. Eu vou pegar um dos volantes do meio e vou botar no meio para ser mais um zagueiro. O famoso 4º zagueiro, que na nomenclatura do futebol internacional é stopper. É o stopper, né? Zagueiro pela direita e zagueiro pela esquerda. Aí, para nós brasileiros, virou o 4º zagueiro. Aí ficou 4, 3, 3, não é isso? Foi a primeira alteração. E ele começou a ter vantagem porque ele tinha superioridade numérica. Era 4 zagueiros contra 3 atacantes. Ele não tomava. E a primeira que ele conseguia fazer, vencia o jogo. Até que um dia alguém resolveu fazer a mesma coisa. Todo mundo passou a jogar com 4 zagueiros. Resultado? Mesma coisa, os melhores ganhavam. Aí um que estava perdendo disse, onde é que eu estou perdendo? É que os 3 do meio deles são melhores do que os meus 3. Então eu vou recuar o ponto esquerdo ou ponta direita, a incidência maior pelo lado esquerdo, e vou fazer 4-4-2. Eu vou botar 4 contra eles, porque na época o lateral direito não saía para o jogo, ele ficava marcando posição. Ele marcava espaço, não homem.
E aí o quarto homem dava a supremacia no meio e passou a ganhar de novo, virou 4-4-2. E assim foi indo. Cada um foi descobrindo um novo sistema, sempre pensando em como impedir o outro de me ganhar. Por isso que é um jogo de erro. Agora eu vou levantar a bola que eu sei que ele vai vir voando ali. Quem ele não, Fernando? Aqui, eu tenho certeza disso. Nessa copia e não copia, copia e não copia, copia e não copia, foi aí que o Guardiola começou a se dar mal, Fernando? Agora que acharam a formato dele jogar e que não conseguem mais deixar ele jogar como ele queria, parou o Guardiola de ter o sucesso que ele queria ter? Não, eu acho que a sequência narrativa do Claudião é exatamente isso. Futebol é um jogo onde as pessoas vão aprendendo a enfrentar a qualidade do adversário. E induzir-los a erro. Induzir a erro. Então tu tem hoje da escola Guardiola, tu tem um meio termo que é o Klopp e tu tem um da escola reativa que é o Simeone, para citar 3 importantes do mundo. E o Simeone, sempre que joga contra o Guardiola, ele tem as precauções defensivas e tem um contra-ataque muito articulado que traz dano ao Guardiola, né? Então o Guardiola, ele quando joga ponto corrido, ele vai ganhando e acumula tanto, né, tantos pontos que ele acaba ganhando no final. Mas quando ele joga mata-mata, ele tem dificuldade, porque o adversário é estrategista. E a estratégia do adversário joga exatamente para truncar as qualidades que ele tem. Para forçar que ele erre, para que daqui a pouco tenha uma oportunidade. É exatamente isso. E jogadores de alto nível. Quer dizer, se tu errar contra o time do Simeone, tu vai ter um jogador de qualidade que está fazendo um trabalho operário que vai te trazer dano logo a seguir. Então o Guardiola é um grande treinador, não tem nenhuma dúvida. Talvez o que trouxe mais opções para o futebol mundial, e depois eu vou fazer um comentário aqui, não sei se tu vai concordar comigo, em relação ao futebol brasileiro. Mas o Guardiola, ele joga num cenário e numa realidade de qualidade de jogador, de qualidade de campo, de qualidade de logística, de muito recurso para substituir jogador, que nós, na verdade, a maioria dos clubes brasileiros não tem, entendeu? E lá ele tem dificuldade no mata-mata, mas é um grande treinador. Não, mas é exatamente o que o Claudião falou antes. O Guardiola tem contra si hoje um grande número de profissionais dos adversários que querem superá-lo e superam estrategicamente. Mesmo que tecnicamente tenha time piorado do que ele. Pior do que o dele. Sim. Porque o que o Fernando disse está o correto. Guardiola e esses treinadores todos citados, eles não trabalham com time de futebol, trabalham com seleção. É uma seleção do mundo, jogadores de todas as partes do mundo, os melhores escolhidos a dedo, né, num custo altíssimo. Então ele vai ganhar e vai perder, e ele ganha muito mais do que ele perde. Né? O fato dele ter dificuldade nos mata-mata é porque aí tu não tem sequência de jogo de campeonato. Campeonato é uma coisa, torneio é outra. Né? E ele faz um aproveitamento nos campeonatos que dá um saldo gordinho para ele. Ele tem mais de 80% de aproveitamento. Porque ele tem essa capacidade de montar a estrutura que faça o adversário correr atrás dele. Então ele desgasta em campeonatos corridos. Agora, quando chega contra um Simeone, contra um Mourinho, contra esses caras que são mais de reativo, ou seja, eu tenho um time melhor do que o teu, não. A primeira consciência na bola é essa. O nosso time é melhor do que o deles ou é pior? Se é pior, vamos ficar encurtando o campo de jogo para eles. Já dizia um outro craque, né? Quando eu tenho a bola, eu tenho que aumentar o tamanho do campo. Quando eu perco a bola, eu diminuo o campo. Não é o campo físico, é o campo de jogo. Porque no nosso tempo, e o Fernando lembra disso, era uma zaga na frente de uma área, outra na frente de uma área. O campo de jogo era de meia-lua a meia-lua. Hoje não. Hoje o campo de jogo encurtou. Qual é a única forma de aumentar o campo de jogo? Eu alargar. No máximo para cá. Para lá não dá porque tem o tal do maldito do impedimento que me impede. E só vamos conseguir aumentar o campo de jogo de novo quando trouxer a linha do impedimento para a risca da área. Aí o campo de jogo vai ser de área a área de novo. Vai ter mais espaços, porque os espaços estão fechados. Porque hoje nós estamos cansados de ver 21, menos o goleiro do outro lado que fica. Se não tem 21 nesse campo e daqui a pouquinho tem 21 nesse aqui. Porque o campo ficou pequeno, o campo de jogo.
pelo apoio que dá uma preparação física de altíssimo nível, alimentação, a ciência de melhoramentos em todos os aspectos. Então o futebol é complicado, cara. Eu fiz essa analogia aqui, eu fiz essa comparação do espelhamento dos formatos e tudo mais, porque repetidamente nos programas, o Fernando gosta de trazer essa coisa do Guardiola e de toda esse novo formato que ele deu ao futebol, essa nova cara que ele deu ao futebol, porque ele não foi um cara extremamente vitorioso, obviamente com um material humano, né, assim, comparável, quase sempre incomparável, né, mas o quanto as coisas foram começando a ficar difíceis para ele, e aí casou justamente com aquela tua ideia, que, bom, chegou no momento em que, bom, agora o cara já não ganha mais, porque é diferente pra ele. Agora os outros começaram a pensar não só no seu jogo, mas principalmente no jogo do outro lado. Como eu vou jogar contra esse cara? Estudar o outro lado, isso hoje em dia, quem não fizer isso, hoje em dia tu tem uma gama de informação de 4, 5, 10 jogos do outro time, onde tu pede pro teu editor transformar um jogo de 90 em 5, 6 minutinhos e tu mostra o que houve de importante do aspecto ofensivo, defensivo, jogadas de bola parada, escanteios, faltas laterais, tu demonstra para o teu time, ele entra sabendo tudo. Então a gente sabe que se tu enfrentar Guardiola ou esses grandes times de peito aberto, só se tu for meio xarope, porque tu vai enfrentar o cara sabendo que vai perder. Vem cá, mas... É que nem tu ir lutar com o Mike Tyson no meio do ringue, né? Vou no meio do ringue, não, eu vou pro cantinho e se aquele parceiro cansar, uma que eu acertar no nariz dele, eu derrubo ele. É assim. Então, o futebol é a mesma coisa. Tu tem que primeiro ter consciência, sou melhor, igual ou pior do que o outro. Aí tu monta o teu. Porque essa história de dizer que um time deve ter o mesmo esquema de posicionamento, até tu pode ter o mesmo esquema de posicionamento. Depende em que parte do campo, no terço ofensivo, no terço defensivo ou no terço intermediário. Eu posso ter a mesma formatação colocando o meu time marcando lá na frente, meu time marcando em intermediária ou marcando aqui na frente da minha própria área. Eu posso ter. Onde é que eu ganho esse jogo? Se eu alterar a forma de funcionamento. Aonde ele se posiciona, eu digo para ele, é aqui. Agora, quando nós roubar esta bola, o que tu vai ter obrigado a fazer? Tem uma estatística antiga que diz que um jogador de futebol, durante os 90 minutos de um jogo, em média, ele tem posse de bola por 3 minutos. Não, antiga, hoje é 1,5. Não, estou dizendo, em média 3. Mas tu vai alcançar dentro disso jogador que não ficou 30 segundos de posse da bola durante 90. Então, como é que eu escolho os caras por time que eu tenho? Pelo que eles fazem nos 87, que eles não têm a bola, não é pelo que ele tem. Porque ele tem... Esse cara que tocou 30 segundos na bola durante um jogo de 90, ele pode ser muito mais importante do que qualquer um outro. Ele deve ter jogado num toque só, limite de 2 toques, esteve sempre na obstrução do outro time, na organização deles, dando o quê? O suporte. Eu lembro do maior suporte de meia cancha que eu vi jogar, e eu até posso dizer que me considero o pai da criança. Eu estava no Paraná Clube, no começo de 81, emprestado pelo Internacional. Eu fui o único treinador que era emprestado. Fui emprestado porque eu tinha mais de 10 anos e tinha virado funcionário, então, pela lei, eu tinha estabilidade. E aí eu era emprestado. E emprestado eu fui jogar contra o Cascavel. E quando, começo de fevereiro, o presidente do Internacional cancelou o meu empréstimo para o Paraná e eu voltei para o Internacional, fevereiro de 81. E ele disse, estamos precisando de um meia cancha. Eu esperar onde? Ele, centro médio, vai lá e busca um alemãozinho do Cascavel, chamado Ademir Keffer. A bola batia na canela, na barriga, no ombro, em tudo que era parte dele. Mas ninguém tinha espaço, ninguém tinha liberdade com ele. Ele jogava pelos outros. Ele marcava sozinho. Se ele tocasse na bola 30 segundos por jogo, eram uns 30 desarmes.
Porque quando tu marca tempo de posse, se o cara jogar num toque só, eu dou um segundo, ou menos. Ou menos. E ele era o cara que fazia o trabalho sujo, como a gente diz. Era craque? Não. Mas foi aprendendo aos poucos, somando qualificações e características pessoais melhoradas naquilo que ele fazia. Chegou à seleção brasileira, jogou no Cruzeiro, seleção brasileira. Quando eu lembro de grandes comentaristas e cronistas esportivos gaúchos dizendo que não jogava nada, que era para mandar embora. E ele dizia para Rubem Paz, para aqueles caras tudo, pode ir que eu marco sozinho. Cara, o Claudião, ele jogava no meio campo, num primeiro momento com Rubem Paz e com Ademir Alcântara, que não marcavam ninguém, e depois saiu o Ademir Alcântara e entrou o Milton Cruz. Não. Era um atacante e jogou de meia. Ele jogou com Cléo Hickman, com Silvio Hickman. Tinha um time simples, mas era um time que... Primeiro que os três, Ademir Keffer, Cléo, Silvio e o quarto, Ademir Miller, que foi contratado do Novo Hamburgo. Eu botava os 4 alemão no meio, eles treinavam e no jogo falavam em alemão, ninguém falava em português. Para entender, eles deram um parto. Mas eles se combinavam de tudo que era jeito. De tudo que era jeito. O Ademir Miller, infelizmente, num treinamento, ele teve rompimento dos ligamentos. Era bom jogador esse Miller. Belo jogador. E as outras 3 loiras, como eu vou dizer, eu era o único time que tinha 3 loiras no meio campo. Ademir, Cléo e Silvio Hickman. E foi o time campeão de 81. Geraldão veio depois que eu saí, no outro ano. Foi o Bira, né? O meu centroavante, Adilson. Era o Adilson. Não, em 78 o Adilson e 81 eu tive vários. Não, foi o Bira. O Bira já tinha chegado. E o Mário. Tinha o Mário também. Tinha, então, assim, mas eu estou me apegando no meio-campista. O que adianta? Eu jogava o Jaiminho também. Jaiminho, o Gerson, Peter. Que pesado. Meu Deus. O dia tu tira um programa só para contar as presepadas deles. Tem uma da concentração que é nota 10. Nota 10, nota 10. Se eu te contar, tu vai fechar o teu programa aqui. Não. Real, verídico e verdadeiro acontecido. Já eu dizia o cara lá. Tchê, aquela turma era sensacional. Mauro Pastor, Rodrigues Neto, Benítez, Betão, Paulinho Beleza, que veio do Paraná, Mauro Galvão jogou um Grenal de líbero, lembra? De líbero. Eu quero falar sobre isso. De líbero. Eu quero falar sobre isso. Mas eu quero, antes de encerrar o capítulo Guardiola, eu tenho uma tese. Uma tese sobre o Guardiola e a repercussão que ele tem sobre o futebol brasileiro. Bom, primeiro que eu sou admirador do Guardiola. Eu também sou, só para constar que eu sou também. Não, porque os caras falam que eu sou retranqueiro, né, Claudião? Eu tenho fama de retranqueiro, que gosta de defesa. Eu gosto de futebol vencedor. Não, eu não gosto de perder. Eu gosto de futebol vencedor. Agora, se tu vai ganhar, como é que tu vai ganhar? Deixa comigo. O que eu tiver, eu vou usar, né? É isso que eu penso. Só faltava quererem que eu vá para cima dos melhores que eu para eu tomar meia dúzia. Só me faltava isso. Mas então, o que o Guardiola... O Guardiola criou um sistema, o futebol por aproximação, toque de bola, né? 80% de posse de bola. Só que ele tem os melhores jogadores, ele tem substituição para os melhores jogadores, ele viaja 2 horas, né? E ele tem os melhores equipamentos, ele tem o melhor campo para treinar e para jogar. E as 5 substituições favoreceu ele uma barbaridade. Exatamente. Bom, aí tu pega e vem para o Brasil. Todo mundo, a partir de um determinado momento, de 6, 7 anos para cá, todos os treinadores, eu acompanho Série D, Série C, né? Todos os treinadores brasileiros passaram a jogar dessa maneira. Então, sai jogando com goleiro, sai jogando com zagueiro, goleiro que não tem condições de sair jogando com a bola, campo ruim, campo cheio de buraco, de cucuruto. E aí tu sai jogando, perde a bola na intermediária, contra-ataque e gol, né? Então, nós criamos uma escola guardiolista sem ter as condições em uma realidade totalmente diferente. Sem ter as armas necessárias para o embate, não adianta. Eu te pergunto. Se tu me contrata como o treinador, e aí nós temos um time que vai jogar contra o time tal lá, e a gente tem consciência que somos piores do que ele, e a qualidade dos caras, vamos dizer, é o Manchester City, tá? Vamos lá.
nós aqui, vamos lá jogar contra o Manchester City. Se eu fizer uma saída de trás, dentro da área, com 2 zagueiros e um goleiro contra esses caras, manda me prender antes do time entrar em campo. Porque eu estou fazendo uma bobagem, eu estou me tornando um idiota. Porque eu estou fazendo aquilo que o outro time quer para me ganhar. Vem cá, tchê. Atira a bola lá na intermediária deles e vamos ver se ganhamos uma segunda lá, para ver se a gente chega na área deles, senão não vamos chegar. Tem que simplificar, porque no momento que tu sai jogando com a bola, tu tem que tirar o teu time de trás. Se tu perder em qualquer setor do campo, tu tá sem gente atrás. Todo o teu espaço, tu tá aberto. Todo o teu espaço defensivo, permitindo as movimentações e o exercício da qualidade e da característica. Porque se eu não souber que se eu entrar numa área do campo do adversário e eu perder essa bola aqui, certamente tem 2, 3 ou 4 dele que já estão esperando que eu perca, deles. E vão fazer evoluções e movimentações que o meu time não tem perna, nem capacidade, nem raciocínio para pegar os caras. E aí querem que eu jogue assim? Mas de jeito nenhum. Se eu tiver que perder, é 6-0. Ah, não, 6-0. E aí o que aconteceu desse tempo para cá? Começou a se valorizar os treinadores estrangeiros. Aí vem para cá os treinadores estrangeiros e como eles jogam? Com linha de 5, jogam fechadinho, mas por serem estrangeiros, eles acabam, né, permanecendo muito mais tempo, tendo atitudes que a imprensa e que muitos dirigentes não gostam, que é o futebol reativo, né, mas acabam permanecendo. Então, eu acredito esse guardiolismo que se estabeleceu no futebol brasileiro, em todas as esferas, desde a Série D até a Série A, o fato de os treinadores brasileiros terem perdido a credibilidade e, né, ter surgido espaço para os treinadores de fora. Ou perdido a confiança devido ao tamanho das críticas que são jogadas contra a gente. Perder a confiança. No instante em que eu vou lá dizer, eu não gosto que saia jogando goleiro com o pé meu é 0. A dupla diária. Pô, aí eu boto um terceiro cara aqui no meio para sair em 3, para caso um erre, 2 já faça. Eu desmancho outra coisa. Resultado? Eu perco a confiança, porque se eu não tentar fazer isso, eles querem me mandar embora porque dizem que eu sou ultrapassado. É isso aí. Aí os treinadores brasileiros vão perdendo a confiança neles mesmos. E dizendo, vale a pena eu colocar em risco? Muitos treinadores vão lá, trabalham para ganhar o dinheiro deles, para sustentar a família, para sustentar pai, mãe, irmão, primo, seja o que for. E aí tu vai correr o risco de ser demitido, ficar sem clube, porque eu vou fazer uma modernidade que eu não tenho capacidade para isso, é isso? Se me cobrarem isso, nem me leva. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de superar a marcação ofensiva que esses caras fazem. Porque tem um De Bruyne, tem um fulano de tal, e aí vai vendo, mas só tem bom. Aqui cadê os ruins? Os ruins são os do meu time, perderes. É verdade, cara. Se tu comparar o teu time os ruins estão comigo. Time normal, toda vez que tu for jogar contra esse nível de time, de Guardiola, Bayern, Manchester United... Não, mas traz pro Brasil isso. Flamengo. Vai jogar contra eles. Atlético Mineiro. Palmeiras são melhores. Agora tem uma coisa, né, Fernando, que eu acho maravilhoso, e eu vou me permitir dizer que eu penso sempre. A melhor coisa que tem é tu falar de futebol sem falar do jogo. Melhor coisa que tem é falar sobre futebol como um todo, e esquecer o jogo. Nós estamos aqui, deve fazer uns 15, 20 já, e nós não falamos em jogo. Falamos do futebol, mas não de jogo. Ontem, 6-6, 4-4, 5-5, tomamos 3, não sei o quê. Porque aí a discussão é outra. Falar sobre futebol é isso. E é muito bom, né? É melhor do que falar do jogo. O jogo tu vai ter que achar culpado toda hora, tu vai ter que crucificar alguém, rotular alguém. Quando tu leva livre, tu diz, não, Fernando é um belo jogador. Hoje não tocou na bola, mas é um belo jogador. Para levar livre. É complicado, né? Sabe que tem... vai um pouco também do comportamento, eu acho, do torcedor, né? Posso falar em relação ao torcedor, como eu me sinto sendo torcedor do Inter, mas outros torcedores de outros times eu acho que também enxergam dessa forma, né? Nós adotamos uma ideia de que a gente
Nós não precisamos nos considerar inferiores a ninguém. Mas eu acredito que é necessário a gente se considerar melhor ou pior do que os outros. Porque senão, tu vai sempre jogar... Porque eu me lembro de enfrentamentos agora recentes contra times que já estavam bem montados, né, no Brasil... E 4, 5, 6 equipes em algum momento que nós não tínhamos como sair, não tinha como enfrentar. O enfrentamento era uma coisa muito humilde, nós tínhamos que ser muito humildes para conseguir construir um resultado, construir de repente uma vitória, mas se tentar jogar de igual para igual, se usar de uma soberba, né, se usar de uma arrogância desportiva... Arrogância é o termo correto. Então, o que eu acho é que falta um pouco disso, sabe? Eu acho que às vezes na cultura mesmo a gente acaba não entendendo que aqueles caras que investiram 300 milhões num time, né? Eles provavelmente têm uma condição de nos ganhar muito maior. Pode acontecer, deve acontecer, sim. Futebol é o único esporte que permite isso. Exato, mas a tendência é que não aconteça. Já aconteceu uma vez lá em Yokohama, não? Aconteceu uma vez, né, que o time de maior investimento perdeu para maior teve investimento. Agora aí, o Inter teve um jogo contra o Flamengo, que foi 3 ou 4. Aí, então, mas é sempre? Não. Mas aí tem um detalhe que eu acho que é importante por aquilo que a gente falou há pouco. Quando é contra esses times, que tu vai com o teu time, que tu sabe que tu não é melhor do que eles, tanto tu, a tua comissão técnica, os jogadores, todos se alinham. Todos se alinham, cara. Tu pode ir lá e dizer, olha aqui, ó, a única maneira de surpreender os caras é se vamos treinar aqui. Dá. Tu infla os caras, tu motiva os caras, porque eu sempre digo, eu odeio ter que motivar jogador de futebol profissional. Pelo que eles ganham hoje, eu não tenho que motivar ninguém, eles têm que correr que nem uns loucos lá, porque eles estão exercendo o sonho de milhões. Agora, eu não me abstenho de motivar o ser humano. Aí sim, descobrir onde é que eu mexo contigo, com ele, para a hora do jogo que precisar, eu te dar um aperto e tu responder. O ser humano, o jogador não. O jogador é obrigado a estar à disposição, a estar ali, se doar, fazer o melhor possível que ele saiba. Porque ele é pago para isso e muito bem pago. E o que se diz que não está bem pago, que é a meninada, e é uma queixa que todo mundo faz, né? É só tu pegar ele e levar na frente do que ganha bem. Pergunta para ele, quando ele começou, quanto é que ele tinha aqui de pila? Quanto era? Quantos anos ele levou para chegar aqui nesse nível, para ter o salário que tu está invejando hoje? Então, olha, te espelha nele. Te dedica, seja profissional. Porque é assim. Quando tu vai enfrentar um adversário maior, é uma motivação natural, né, Fernando? O vestiário muda, cara. Muda nos funcionários, no dirigente. A imprensa muda quando é jogo contra... 2 cachorrão grande, timão, não sei o quê. Aí vem o time médio, o time pequeno. Tu é o favorito. Também muda. Muda para baixo, porque aí é o quê? Tu é o favorito, tem obrigação. Aí fica uma semana inteira. Todo mundo batendo. Tem que ganhar. Esquece que o outro lado está te estudando lá com um jogadorzinho humilde, simplesinho, salário baixo. Como é que nós vamos induzir esses caras a errar para nós ganhar deles? Porque quando eles jogam contra os grandes, eles fazem a mesma coisa. Aquilo que tu faz contra o maior do que tu é o que o menor também faz contra ti. O jogo é pensado. Bom, vou mudar um pouco de assunto, Claudião. Eu quero trazer um assunto do passado, um tema do passado. Ixi, nossa, agora vem bala. Eu sou fui, né? Não sou mais. Fui um dirigente que sempre gostou muito de categoria de base. E que tinha consciência exata que o jogador, que nem todos os jogadores maturam ao mesmo tempo. Verdade. Principalmente quem tem tamanho maior, o baixinho que matura mais rápido e tal. E eu, pela minha vivência, pelo acompanhamento que eu sempre fiz, eu concebi no Inter o time B, o time sub-23, o time B, baseado em várias coisas que eu observei ao longo da minha história de torcedor e depois de dirigente. E uma das coisas que eu levei em consideração foi o time, aquele teu time júnior aqui, aquele teu time, quando tu era júnior, que eu vou dar a escalação. Vambora. Tu me corrige. Vamos lá. Celso, Cláudio, Flávio. Tá, mas antes disso, tu dá o nome e eu digo quem foi ele. Celso Botega,
Não jogou no Internacional, foi goleiro titular do São Paulo e do Atlético Mineiro. Tá. Claudião. Não jogava nada, tá, segue o outro. Flávio. Flávio Augusto dos Santos. O Flávio acabou jogando algumas partidas durante dois anos, eu acho, aqui pelo Internacional. Depois foi emprestado, jogou no Paraná e em outros estados aí. Teve carreira. Teve carreira. Quarto zagueiro. Edson Scott. Jogou no Internacional como quarto zagueiro e como lateral esquerdo também. Era reserva do Jorge Andrade. Mas andou durante uma época até titular. Ocupando, E depois foi jogar em Santa Catarina, carreira também. Enísio. Não, Luiz Carlos. O Enísio foi lá do tempo do Braulio Chorinho, Pontes. Não era o Enísio, não. Era o Enísio. Celso, Cláudio, Flávio, Edson Scott e Luiz Carlos, que foi emprestado para o Gaúcho de Passo Fundo e durante 3 ou 4 campeonatos gaúchos foi eleito o melhor lateral esquerdo do estado, nos campeonatos estaduais, nunca teve chance no Internacional. Bom, Paulo César e Berg. Carpegiani, volante número 5. Para mim, o melhor jogador da história do Internacional. Para mim, o melhor. O maior pode ser tantos outros, Fernandão, e Valdomiro, e Falcão, e o D'Alessandro, tantos quantos vocês viram. Mas para mim, o melhor em capacidade de jogador, em todos aqueles quesitos que tu exige que tenha, jogava muito. Esse tinha. O Carpegiani, a história dele todo mundo sabe. Marco Aurélio Berg, irmão do Paulo Berg antigo, lá da base 61, 62. Marco Aurélio Berg não jogou no Internacional. Na época era considerado o guri bonito, meio malandrão, gostava de uma festa, né? E o Inter acabou não usando ele em cima e emprestou para jogar no Rio Pardo. Se não me engano, era uma segunda divisão. Ele foi para lá, ficou 60, 90 dias, voltou e disse, não quero mais jogar. Aí, na época, o Inter tinha os contratos de gaveta, porque a lei era outra, né? Então, a gente dizia, sim, mas você não quer jogar, e o Inter pegou e deu os papéis para ele, como diz, liberou o contrato de gaveta. E ele fez, arrumou uns pila e viajou para Portugal. Jogou num time pequeno lá, foi contratado depois pelo Futebol Clube do Porto. Hoje, se tu chegar no estádio do Porto, lá na cidade de Porto, e entrar no museu e tu perguntar quem foi o primeiro rei de Roma, o primeiro jogador que foi chamado de um imperador, Marco Aurélio. Lá era conhecido como Marco Aurélio, titular, Cubijas da seleção peruana, era a reserva dele. Jogou, foi craque, trabalhou inclusive no cinema lá, só para que tu sabe. Te informa que entra no tal do Google aí que tá lá, Marco Aurélio, do Porto. Esquece, não, esquece o... Berg. Lá é conhecido como Marco Aurélio, mas o nome completo, Marco Aurélio Berg. Mora em Porto Alegre hoje, mora ali no bairro da Glória, e foi um craque, né? Baita jogador. Um craque. Craque. Jangada. Tu esqueceu do Luiz Carlos Machado. Não, peraí. Jangada, Escurinho, naquela época esse cara Jangada, Escurinho e Rubem Mosquito. Jangada faleceu faz alguns meses, morava em Recife, ele acabou a carreira dele no esporte. Jogou no Inter várias partidas e depois rodou e acabou no Nordeste jogando naquele time tudo. Faleceu perto da casa onde mora o Wilson Cavalo, aquele que foi lateral do Grêmio. Morava lá, era meu parceiro de quarto na caverna ali nos eucaliptos. Uma história de vida ali maravilhosa. Nós éramos, eu e ele, a gente era os mais jovens, né? Tanto que em 70, quando subiu todo mundo, subiram 11, 9 tinham 20 anos e 2 tinham 18. Eu e o Jangada. E aí o Daltro Menezes disse, não, é um crime subir 9 e deixar 2 aí, sobe todo mundo. Nós subimos com 18 anos. E a gente era os meninos da caverna e só se treinava de manhã, porque tinha que ter campo para todo mundo. E à tarde a gente lavava roupa e secava nas arquibancadas para os outros, para nós ganhar dinheiro, porque eles ganhavam mais do que a gente, e nós pelados. E ali na mãe do Moacir, ali na Dona Assunta, tinha que ir lá comprar uns pão, lá botar umas bananas no meio, com um pouco de chimia, com uma Coca-Cola, ou uma Minuano no limão que tinha na época. E o Jangadinha foi um parceiro de quarto e de jogo. Durante 2 anos na base a gente jogou junto.
Aí, Escurinho, todo mundo sabe. Luiz Carlos dispensa Machado, comentário. aquela grande figura. É. Grande figura. Que Grande saudade. jogador, né? Que saudade. Gente muito fina. Rubem. Ou o Jaime Mônaco. O Jaime Mônaco. Rubens ou o Jaime Mônaco. Mas quem jogou no time de cima foi o Rubens, né? Não, aí o Rubens jogou em cima e o Jaime não. O Jaime acabou jogando pelo interior, aí nesses clubes tudo. Era no centroavantão. Grandão, né? Pô. E o Mosquito, que era do Paraná e voltou para lá. Jogou, não, era de Caxias. Não, mas ele teve destaque no Paraná. Ele andou Ele jogando foi no Paraná. Não, ele foi para o Colorado. Avelino de Souza Abreu. O nome dele mora lá até hoje. Ele é 2 anos e meio mais velho do que eu. Estou com 71 e está com 73,5. O Avelino Souza Abreu era o cara que era para ser o ponto esquerda da história do Internacional quando ele teve uma clavícula fraturada e ele acabou numa cirurgia lá que deu confusão. Ele acabou ficando sem os movimentos naturais e perdeu o equilíbrio. Batia muito na bola. Mas batia como ninguém batia. Não tinha um no time daquela época que batesse na bola como ele. Era meio de pé, pé aberto, pé por dentro, que é o famoso de calo, lembra? Ele fazia de tudo. Aí, com aquela fratura, ele ficou muito tempo fora, voltou. O Inter já tinha contratado o Canhoto, tinha contratado o Otton, lembra que veio do Botafogo? Não, o Otton foi antes. Antes, depois veio o Canhoto, depois veio o Gilson Porto. Não, depois veio o Volmir. Não, aí o Volmir já foi em 7-2. Mas ele era de 70, 71. Não, estou dizendo que ele ocupou esse espaço todo, como os caras disseram, bom, o Inter agora fica 10 anos sem contratar o ponto esquerdo. Jogava o Dorinho ali também, né? E o Odorelino Nunes Leal, nosso querido, era o que fazia o que tu gosta. Fecha o meio. Mas, Claudião, essa história linda aí, que eu me lembro como se fosse hoje. Foi bacana. Eu ia antes para ver se eu adorava esse time aí. Ficaram quase 100 jogos sem perder, não perdia nunca esse time aí, né? Olha, eu sei que no campeonato de 69 nós jogamos 65 partidas, ganhamos 64 e só empatamos um Grenal que já tínhamos sido campeões 3 rodadas antes. O time era... Sério? Eu ia aos jogos deles, por isso que eu me lembro tanto. É que na época a gente fazia as preliminares, que é um crime, né? Não tem, né? Mas hoje não tem gramado que aguente, né? Se tu lembrares, teve uma época nossa lá que nós tínhamos o rolinho, que a gente montou cada categoria, né? As 3 categorias, júnior, juvenil e o infantil. Cada vez que a gente tinha jogo na preliminar, pedíamos para a fábrica na época uma camiseta diferente com as barras horizontais, lembra? Lembra? Vermelha e branca, e fazíamos as preliminares. Mas na época era infanto-juvenil, era infantil, infanto-juvenil e juvenil. Não tinha júnior. Não. Eram os 3. E aí as comissões técnicas indicavam os melhores na semana, fosse por parte técnica, por parte disciplinar, comportamento, conduta, e a gente fazia uma preliminar com esses jogadores todos e com a sobra permitida da comissão técnica do profissional para os caras não ficar parados. O pessoal voltou aí antes para ver o rolinho, era o rolinho que fazia a preliminar, quanto a times profissionais mesmo, né? Eu lembro que teve um que a gente colocou, tinha 15 anos. Eu não sei quem deu ódio, eu até estou querendo lembrar se não foi tu, que deu ódio para tirar ele fora. O Sidney, zagueiro, nós botamos ele com 15 anos, porque ele no infantil tinha sido destacado e o treinador, olha, esse aqui foi um dos destaques. Ele foi, segundo tempo, 10, 15 minutos, era o Dorinho, que era o que cuidava como treinador, e eu ficava junto. E aí ele entrou e deu um show. Acabou, os caras se esconde, tem 15, não tem nem contrato. Isso aqui é aquele parente? Sim, Tia ele Joana. É do Alegrete? Da tia Joana. Ele é do Alegrete. É da turma do tia Joana. Mas Caçapava, o do Caçapava não o Caçapava do profissional, dos 3 irmãos lá, que tinha o centroavante, o meia. Não, era uma família grande. Tá, mas eu quero saber se a ordem foi tua ou não, tio. Não, alguém mandou assim. Alguém falou. Não, é que não podia expor. Não expor. Pelo amor de Deus. Ele e o Pato foram... É que não tinha contrato ainda, porque eles não tinham 16 anos. Sim. Então, eu disse, mas aí nem se apegou a isso. Não, foi o destaque, bota.
Acabou os caras, quem é? Mais um baita do animal de forte. Ele tá no Goiás hoje. Eu sei. Mas, Claudião, então tudo isso aí que tu contou é exatamente aquilo que eu acredito. Eu acredito que a maturação, quanto mais tempo possível, que foi o que aconteceu com esse time aí, todo mundo jogando junto por mais tempo, e a partir disso nós criamos lá uma espécie de rolinho, um time B, um time sub-23, no meu tempo, para esses jogadores terem oportunidade, fazer a transição, porque eles não conseguem entrar imediatamente no time. Se tu vai botar no time, vai ser vaiado, não vai ter condição psicológica para aguentar a responsabilidade do time de cima. Se tu leva adiante, acaba dando certo. Se tu lembrares, por pouco naquela época o Internacional não cometeu um crime contra o Carpegiani. 68, a gente era juvenil lá, né, claro, e o treinador do Inter era o seu Oswaldo Rola, e acabou pegando o Paulo... Antes da hora, levou para o profissional e 20 e poucos dias depois devolveu. Ou seja, podia ter a sorte do futebol, não é do clube, é a sorte do futebol, porque teria perdido um craque, é que o Carpegiani tinha uma cabeça boa. Ele voltou o cabisbaixo, porque, pô, tu sai, nós vibramos todo mundo, pô, o Paulo vai para o profissional, aquela festa na caverna ali dos eucaliptos, a festa. O Paulo ia aí ele foi lá, treinou, depois, não sei porque os resultados não apareceram dos jogos e foi devolvido. E aí a recepção no vestiário do Juvenil com o seu Wilson, com o Edi, com o seu Darcy, a turma do Juvenil, pô, ter que fazer uma roda no vestiário para receber de volta o cara. E todo mundo incentivando, esquece isso, vamos seguir aqui. Para aí em 70, um ano e meio depois, graças a Deus que ele permitiu que o futebol não perdesse Paulo César Carpegiani, que ele voltou e subimos em 70 e ele foi o que ele foi. Mas por pouco, na pressa, na má avaliação, porque avaliar jogador, eu na minha ótica, eu sempre, quando perguntado, falo isso. Não quero saber se ele é bom ou se ele é ruim. Quero saber se ele é necessário ou não. Porque futebol, tu erra quando tu contrata o desnecessário. Não é que tu contratou o ruim. Porque o ruim no teu time vai pro dele e joga. E daqui um pouco tá numa seleção. Aí diz, pô, foi lá e o cara, né? Nós temos avaliações erradas. Quantas? Mauro Galvão foi dispensado pelo Grêmio com 16 anos e meio para fazer 17. Com 17 ele foi tricampeão brasileiro pelo Internacional. O Tinga foi treinar no Inter, que era o time do coração dele, e foi dispensado porque era um fracote, era um magrelo. Então, má avaliação acontece em qualquer setor, no futebol também. Ô, João, eu queria, nós conversamos sobre tática, sobre estratégia, sobre esquema de jogo. E eu um tempo atrás, eu até mandei para ti, eu fiz uma pesquisa sobre como evoluíram os esquemas táticos e não sei se tenho razão ou não, mas me deparei que em seleção, a primeira seleção que utilizou o 3-5-2 com o zagueiro sobrando atrás foi a seleção argentina, como forma do Maradona ser protegido. E eu me lembro, como se fosse hoje, um Grenal onde o Internacional tinha time inferior, que tu usou o Mauro Galvão numa linha de 3 zagueiros. Me recorda isso aí, como é que foi essa situação? Como é que aconteceu? Eu sempre tive uma percepção... E que ano era isso? Não me lembro. Foi 8-1. Foi 8-1, um Grenal da primeira fase. Mas, que a gente não podia perder. Foi 8-1 porque o Galvão... Não, foi no Olímpico. Foi. Não. Foi porque do lado dele era Mauro Pastor e André Luiz. Então... Os zagueiros eram Mauro Pastor e o André. Porque, inclusive, com a lesão dos volantes, eu tinha usado o Mauro como centro médio. Ele já tinha jogado como centro médio. E na minha percepção, na minha concepção, o 3-5-2, ele sempre foi usado errado no Brasil. Nós quase matamos esse esquema de posicionamento aqui pela má interpretação. O mundo inteiro, quando usou 2 stoppers marcadores e um volante que sabia fazer o homem da sobra, marcando bola e espaço, e quando saía para o jogo, quem saía era ele. O stopper tinha aquela velha regra, ataca marcando. Stopper não podia ficar longe do atacante,
Mesmo que ele não estivesse saindo jogando, ele não se oferecia. Ele ia para perto do atacante e grudava nele. Deixa o volante sair. Por quê? Porque se der errado, os atacantes não se mexem, não tem tempo. Porque vai tomar o encontrão, vai ser derrubado, e eles não deixavam o cara gostar. Eles não se ofereciam para sair jogando. Então, se tu pegar, o da Beckenbauer era um volante. Era volante. Que aí, quando armavam com 2 para fazer o 3, ele era o líbero, né? O baixinho, o alemão lá, também, ele era volante, como é o nome dele agora, me esqueci. Siller. Não. O que veio ser treinador do Atlético Paranaense uma vez errado. Mataus. O Mataus era o quê? Um meia que virou segundo homem, virou volante e virou líbero. Terminou a carreira como líbero. Fez o inverso. Mas era o quê? O Chireia era um zagueiro com habilidades para sair jogando. Então ele era o líbero da Itália. O da Inglaterra, Bob Moore, era um cara que tinha categoria, capacidade para sair jogando. Então era 2 stopper quando usavam, quando precisavam. Nós aqui não. Nós olhamos aquele 3 e metemos 3 zagueiros. Não era 2 marcadores e um volante com habilidade em ocupação de espaço, visão de jogo, visão periférica perfeita, porque ele tem que estar olhando onde a bola está e aqui. Ele tem que estar olhando onde é que está o espaço, que ele marcava espaço e bola. Jogador não era ele, era o stopper, que é a nomenclatura correta. Ele fazia correta. Cobertura. Ele marcava espaço, espaço e bola. Tá? Eu dou suporte e cobertura para todos. Meu objetivo é bola e espaço. A marcação individual era dos caras. Eles explicavam isso. E aí nós fomos copiar. E como sempre acontece, copiamos errado. Copiamos com 3 zagueiros. Aí ficava 3, ou mão fincado lá atrás. E tu dizia, bom, em algum lugar do campo nós temos uma a mais. Onde é que nós vamos ganhar deles hoje? Porque não era benéfico aquilo. De ter 3 marcadores sem habilidade para sair jogando. Quando começou a surgir os que sabiam jogar, e no caso do Internacional, nessa semana, eu vou te contar como aconteceu a definição. Eu acho que foi a primeira vez que eu entrei no Copacabana, no restaurante. Na quinta-feira, e a gente tinha o último treino na sexta. Na quinta-feira, o cara que tu trabalhou junto, eu acho, chamado Gilberto Paceto, Tim, o Tim era o preparador físico na época. E eu tinha sido jogador dele, e aí naquela época eu era o treinador e ele era o meu auxiliar, porque preparador é auxiliar. E ele, meu padrinho de casamento, inclusive. E aí ele me convidou, tô nos nervos à flor da pele, vamos jantar. Eu disse, se tu pagar, eu vou. E ele disse, é comigo, bronca. E me levou no Copacabana, que eu nunca tinha entrado. E serviram lá umas massas maravilhosas que tinha na época lá. Pudim melhor de Porto Alegre. Cara, e eu sentei e me grudei, porque chegou uns 2 amigos dele de fé lá. Não, eu queria conversar contigo, eu estou nos nervos, eu acho que nós vamos perder, nós não podemos perder. E era o seu Enio. Era o seu Enio Andrade no outro lado, que tu sabe que era um gênio. E aí vai. E ele dizia para mim assim, o que tu vai fazer? Eu disse, não, eu estava solto, porque eu sempre fui de ficar mais tranquilão, embora não esteja, tu vende que está tudo em paz, né? E eu peguei papel e disse, bom, eu vou te dar as alternativas. Se nós jogar assim, é isso aqui. Aí fui mostrando para ele. Tá? E a única saída de não perder para eles, é se eu enlouquecer. Ele, como assim? Eu vou deixar o Mauro ser o centro médio, com bola. E sem bola ele vai ser o líbero. Me explica. Aí eu expliquei. Vai jogar o lateral esquerdo aqui, vão ficar mais solto, cobertura. André Luiz era uma potência física. O Pastor na fase... Jogava o Keffer, botou o Keffer junto, né? Sim. Era um volante atrás e um na frente. Que a moleza senta num pudim, né, meu? E aí nós conversando, e saímos dali, era 1 da madrugada. E ele dizia assim, mas e tu vai ter coragem? Eu disse, isso eu vou ver, deixa eu dormir, quando eu acordar, eu vejo se a coragem aparece. Deixa aí. Aí chegamos e fomos treinar. Só que eu fiz o quê? Eu escalei o time com 10.
E fiz o Mauro ficar fora, todo mundo olhando e achando que eu estava treinando o time. Eu estava treinando o time com 10. Fiz um treinamento tático, né? Não foi nem o coletivo tático, com 10. Com a linha de 4 e o Mauro sentado comigo. E expliquei para os caras, eu quero que você tente fazer isso. O Mauro era muito inteligente. E aí o Mauro sentado ali olhando. Aí quando acabou, eu disse, tá, uma perguntinha só. Se tiver que jogar assim, vocês garantem que eles não se mexem? Não, se inovar, se botar assim, nós fizemos, nós marcamos. Eu disse, bom, então tá, se com 10 vocês acham que vocês marcam, eu vou botar 11 em campo. Como assim? Não, você estava jogando com 10? O Mauro está aqui, o Mauro vai entrar aqui, ó, na meia-lua. É igual com o Mauro cobrindo você. Então ficou Mauro, Ademir, né? Foi Cléo, Silvinho, foi algo parecido. Tá? Acho que o Popé jogou nesse jogo, né? Eu não lembro, cara. Pai, eu eu acho que esse jogo foi o que o Popé fez os gols. Não. Não foi contigo isso? Não. O Popé foi um pouco antes. Um pouco antes do tempo do Borracha, aquela turma toda lá. Eu sei que foi assim. Mas vamos, perdão. Só estou mostrando como é que vocês não perdem, tá? Se com 10 vocês estão me garantindo que marcam... campeão brasileiro esse ano. Se com 10 vocês estão me garantindo que marcam, se nós jogar com 11, então eles não se mexem. Eu lembro até hoje de que o jornal o mais vendido de Porto Alegre, isso aí se tu procurar lá tu acha. A capa, a contracapa é o outro lado, né? É a traseira, né? Na traseira, uma foto do Mauro saindo para cabecear, passando meio corpo dos jogadores do Grêmio para cabecear, passando assim, e o título era Um Líbero à Italiana. Mas não pensamos que era italiano, não notava, era borrado, porque o time do Grêmio era o seu Enio, era um baita time, tinha sido campeão e tudo. E a gente diz, olha, para a gente conseguir chegar no final brigando, não podemos tomar um laço agora. Foi um 0-0, tá? Justo pelos dois lados. A iniciativa foi do Grêmio. E no fim nós ganhamos. E aí fomos para o jogo final, quando o Silvinho... Dizem que foi cruzar, nunca foi treinado aquilo. Meteu de 3 dedos, ela fez a curva e o Leão está até hoje procurando. Então, as coisas às vezes elas acontecem, né? De forma que tu não queria imaginar. A gente, olha, vamos assim mesmo, vamos. Se todo mundo dizendo que nós vamos perder, que vamos tomar um balaio, que é campeão, bababá. E o seu Enio era um gênio. Enxergava tudo. O seu Enio, meu Deus do céu. Conversar com ele sobre futebol era vexame para ti. Porque a gente dava uma aula. Tudo que ele dizia era sobre o jogo, né? Sem falar de jogo, que é jogo de confronto, mas de organização, ele era Pelé. E o Gilberto tinha me atazanando. Estava com os nervos a flor da pé. Claudião, vamos... vou seguir aqui, tá? Duas coisas que eu quero... como é que estamos de tempo aí? Ótimo. Por mim, vamos até amanhã. Não. Temos limitações, né? Nós temos limitações e temos também o convidado com limitações de horário, que é um cara com compromisso, entendeu? Com agenda. Então não pode virar bagunça. Mas eu sei que tu tá babando para a tua próxima pergunta. Não, pode vamos fazer. ser sinceros. Por favor. O meu compromisso é às 19 horas. Não, mas é que ninguém sabe que horas são agora, entendeu? Agora é segredo, então ninguém sabe que... Bom. Só a gente tá enxergando o horário. Para vocês que estão vendo, tá? Faltam uns minutos, poucos minutos para esgotar o tempo. Falta pouco tempo para as 19 horas do Claudião. Tua próxima pergunta, Fernando. Aquela história do provisório permanente. Tu saiu, tu era um lateral direito, o melhor da nossa história, daqui a pouco apareceu um problema no joelho, daqui a pouco tu era num ambiente com Figueroa, com Carpegiani, com Falcão. Tu sempre foi o líder, né? Sempre foi o... Quem participava de todas as decisões e tu acabou virando treinador de improviso. E aí, isso lá em 78. Em 78. Março de 78. Em 78. Eu lembro que era Gilberto Medeiros, que era Marcelo Feijó, presidente, e Gilberto, vice de futebol. E aí, te colocaram lá para que fosse contratado um outro treinador. Até contratar o outro. A coisa foi indo, aí tu virou o Marcelo Medeiros, o Marcelo Feijó, que era muito espirituoso,
né? E foi apertado em determinado momento, teve uma sequência de vitória e ele, não, ele disse. é provisório permanente. Né? Como é que foi essa história? Me relembra aí. Eu acho que a história, ela necessita ter uma base, toda a história. E a base é que eu tinha feito a primeira cirurgia em 76, com a cartilagem quebrada, e voltei na semifinal contra o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro, aqueles gols do Escurinho e do Carpegiani e do Batista. O Falcão. Gol do Batista e o Batista fez um e o Escurinho e o Falcão naquela tabelinha de... E o gol deles foi do Vantuir. Isso. Eu entrei naquele jogo no intervalo vindo da cirurgia. E eu lembro estava jogando Zé Maria, né? Eu acho que era o Zé. Eu sei que eu entrei, o Valdomiro não jogou naquele jogo, estava machucado. E aí jogou o Jair. E eu entrei, tava 1-0 para eles. E eu entrei, eu lembro até hoje que o Mineiro disse, vai, eu falei, vamos embora. Ele aguenta, assim, de um jeito ou do outro. Vamos embora. E no entrar, o juiz era um pernambucano, que era coronel, Sebastião Rufino, major, coronel da PM deles lá. E quando eu entrei no campo, ele tinha marcado uma falta, tá, no Jair, bem na frente do banco ali. E eu entrei, ele marcou a falta e o Paulo Isidoro, do Atlético, pegou a bola do chão e não queria entregar. Eu entrei e grudei o cara. Eu podia ter sido expulso, cara. Eu entrei, tomei a bola dele, dando quase que uma bocha nele. Dei um safanão, joguei ele longe. E aí botei no chão, dei o toque, saiu. Daqui a pouquinho o Batista faz aquele gol e depois o gol, que é histórico dos dois, e a classificação veio ali. Afinal, joguei contra o Corinthians, não estava ainda 100%, mas foi bom, joguei. E aí deu tudo certo. Entramos em férias, eu volto em 77, começo a treinar e o meu joelho começa a doer em dobro, o da cirurgia, em dobro. E eu fui jogando até julho, quando eu estava sem treinar mais, eu só jogava domingo e quarta, e antes dos jogos, fardado, eu sentava naquela maca que tu sabe que sempre tem nos vestiários, e o departamento médico vinha e fazia a punção do meu joelho, porque ele estava sempre inchado. Aí desinchava para eu poder jogar e acabava o jogo, estava inchado de novo, espera 3 dias de desinche, levei 6 a 7 meses fazendo isso. Só que quando começou a sair o líquido sinovial com sangue, ele vinha vermelho já, quando ele é um amarelinho lá, a coisa ficou preocupante, porque minha perna já estava atrofiando até. E aí eu vou para a segunda cirurgia. E como eu já tinha feito alguns trabalhos na antiga CBD, que hoje é CBF, que eu, como eu era presidente da Associação dos Atletas aqui, eu já tinha ido para o Rio a convite da CBD do Heleno Nunes para dar palestras para os clubes, para os jogadores, para a formação de associações. E eu fui convidado pela CBD a ir para a escola do Exército ali, para a academia lá na Urca, e fazer a minha recuperação lá. E fui fazer a recuperação, fiquei 120 dias longe da família, longe da esposa, grávida e tudo, tentando curar o meu joelho. Lá na Urca estavam comigo 2 jogadores, o Clodoaldo, que era do Santos, também pela CBD, e o Alberto Leguelé, um meia esquerda, que era do Bahia, que era considerado da seleção olímpica, craque. E nós ficamos 4 meses lá. Jogaram na época do Batista. E nesses 4 meses eu voltei de lá pela primeira vez atleta, só que não praticava futebol. Eles cuidaram do meu corpo. Eu voltei atleta, todo musculado, perna, corpo, Só que cheguei em Porto Alegre, comecei a treinar e o joelho doeu de novo e inchava. Aí me examinaram e os que me operaram pela segunda vez me disseram assim, estamos comunicando ao clube que tu estás inutilizado para o futebol. Eu disse, mas como? Quando eu acordei lá, vocês me disseram que eu ia ficar bom? Não, mas a gente já sabia. Já sabia e deixaram eu ir, ficar 4 meses longe da família, mulher grávida. E aí? Aí foi uma encrenca, tu imagina. E
o clube se obrigou a mandar um ofício para a CBD, porque o clube tinha recebido uma comunicação que eu estava na lista de pré-convocação da seleção. Porque lá na escola eu fiquei 4 meses com Coutinho, com Parreira, com Carlesso, com Camerino, que esse cara da comissão técnica da seleção. E aquela coisa das palestras, aquela tudo lá, eu acabei vindo de lá sabendo que eu estava convocado. Eles me disseram. Eu me lembro disso. É contigo. Eu me lembro que tu ia ser convocado. É contigo. Pô, quando o Inter mandou aquilo lá, minhas férias foi horrível. Porque aí eu vi que eu não ia mais jogar futebol. Todos os sonhos que eu tinha 26 anos. Todos os sonhos que eu tinha ido por água abaixo. Eu ia ter que voltar para a Charqueada, São Jerônimo, e trabalhar na mina, como os meus amigos todos. Porque eu só sabia jogar bola. E trabalhar na mina era fazer força, eu era forte. Meus amigos, a maioria já são falecidos. Porque quando tu trabalha na mina, tu não esquece que o teu pulmãozinho vai, né? Então eu sou o que restou da minha geração naquela época lá, porque a bola me tirou de lá. E aí eu tinha contrato com o Inter ainda, mais um ano. Tinha mais um ano de contrato. Fiquei no departamento médico tentando me recuperar. Só que aí eu já era presidente da Caixinha, presidente da Associação dos Atletas, tá? E capitão do time. Eu tinha sido aquele ano inteiro. Eu entrava em campo, a faixa era minha. E eu fiquei zanzando no DM, de sala em sala. Eu ia, porque eu tinha que fazer os exercícios de isometria, eu não podia dobrar o joelho, mesmo dizendo, não, está inutilizado. Eu disse, não, eu vou me recuperar, que eu queria jogar. Eu disse, nem que eu vá para o interior, me libera, eu jogo, incha, eu não faço nada. Se eu jogar de domingo a domingo, eu dou conta, que eu ia ser o quê? Zagueirão. Se lateral não dava para eu correr, vou lá para zagueirão. E eu já tinha jogado no Inter na excursão, a de 7-5, como zagueiro, quando o Figueiredo se machucou e voltou. Eu era o zagueiro e capitão. Eu estou naquela ali de vou tentar e vou tentar. Aí um dia, de uma hora para outra, o Marcelo e o Gilberto, que foram espetaculares na época, eles me chamaram e disseram, olha aqui, nós vamos trocar o treinador. E a gente quer que tu fique com o time, tu dirige o time durante uma semana. Porque nós vamos contratar o Evaristo, que está no Santa Cruz. Só que ele tem decisão daqui a uma semana lá. Ele só vem depois. Quem era o treinador nessa época, o nosso? Gainete, Carlos Gainete. Era o Gainete. E eles me disseram isso, eu disse, tá, mas bota o do Júnior, então. Eu quero o Marco Eugênio na época, eu acho. Bota o do Júnior. Porque o que tem eu? Eu disse, não, é que se botar o do Júnior, depois para ele descer é complicado. Então, bom, assim, fica tu já conhece os caras, tu é o da Caixinha, tu é disso, aquilo, tudo. E eu reuni os caras e disse, olha, me deram um pepino aqui, tá? É uma semana, 3 jogos. Pô, fomos lá, jogamos 3, ganhamos 3. Aí chegou no dia, eu disse, chefe, tá entregue aí. O homem vem quando? Não, deu zebra. Empatar o jogo, vai ter uma super decisão. Tem mais uma semana para ter o outro clássico. Santa Cruz e Náutico, Santa Cruz e Sport, coisa assim. Ficamos mais uma semana, 3 jogos, ganhamos 3. Aí o Gilberto, espiritosíssimo, tu que conheceu, ele sabe, me chamou na sala. Senta aí, porque ele era assim, né? Senta aí, Claudio. Aí eu sentei, tá, chefe, aí? Estou liberado, posso continuar cuidando do meu joelho? Não. Tá, mas o que houve? Terminou lá o jogo dele, ele está pronto para embarcar, mas eu não vou botar o meu na reta. Se eu te tirar agora, a torcida me mata. 6 jogos, 6 vitórias. Mas o teu time é ruim. Tá ganhando na sorte. Estou te avisando, ele disse, né? Vamos fazer assim, ele vai ficar lá na espera, daqui uns dias, quando tu perder, eu te tiro. Primeiro jogo que tu perder, eu te tiro. Aí vem ele, tá certo? Tá legal, tá jóia, tá jóia. 4 meses invicto, sem perder nenhum. Aí ele dizia assim, filha de uma puta, eu brinquei contigo, que era até tu perder. Eu disse, ninguém mandou. Eu avisei os caras, se eu perder, eu vou sair fora, então avisando vocês. Como eu era amigo deles todos, pô, tinha gente mais velha do que eu, né, cara? Mais velha. E aí foi aquela, daí passou 4 meses e eu...
Aí chegou no quarto mês, eu disse, bom, agora quem não quer mais sou eu. Quem não quer mais sou eu. Pô, já estou aqui, né? E eu não posso mais eu treinar, cuidar do meu joelho. Daqui uns dias vocês me tiram aí, porque eu estava sob contrato de jogador. E aí sentamos para resolver quando eu disse, né? Como eu era, aí eu já era do sindicato. Eu já era da associação e presidente do sindicato dos atletas. E aí eu cheguei e disse, olha aqui, ó. A única chance é o seguinte. Rescindimos o meu contrato de atleta, eu faço um contrato de funcionário do clube, me deram a nomenclatura de supervisor técnico, tá? E eu fico como treinador. Aí um perguntou, que estava na sala, por quê? Não, porque eu já me formei no sindicato. Não tem FGTS, né? Naquela época não tinha, não né? tinha. Então o recolhimento acumulava tempo e tinha estabilidade. Jogador... Tu era do regime de indenização e não de FGTS. Não mas na época de jogador, naquela época, os contratos, mesmo em sequência, não somavam tempo de serviço pela lei. E eu disse, a única chance de vocês me ter como treinador aqui é fazer um contrato de trabalho como funcionário, porque aí, pela lei, eu acumulo o tempo de atleta e adquiro a estabilidade por tudo que eu já dei aqui, meu joelho quebrado, blá. E os dois certos, está feito. Nós não temos problema nenhum, está feito. Porque eu disse, não é o meu último jogo, foi um jogo contra o Londrina. Se tu procurar nos jornais, eu tinha dito aos boleiros que eu ia sair, isso aí, só façam eu sair ganhando. E foi a vitória que deu a garantia de um turno, coisa assim. E os boleiros, vai sair? Vou, porque, né? Então não tem mais. Só não me perca o jogo, né? Pô, os caras ganharam o jogo, me carregaram no colo depois, achando que eu ia largar. Chegou no vestiário, eu disse, mudou tudo. Como assim? Os homens disseram que eu vou ficar. E aí foi. Então eu acabei fazendo 27 anos em maio, dia 9 de maio de 78. Eu fiz 27, já sendo treinador desde os 26. A história é essa. Aí eu fiquei até metade de 79, né? E um dia lá, eu reuni com eles, pessoal, eu já não estou conseguindo tirar o que era para ser tirado. Porque quando tu é o amigo comandante, é uma coisa. O comandante amigo é outra. É diferente. Eu era o amigo dos caras, jogava junto com eles e passei a ser o comandante deles, o líder e o comandante, né? E eu aprendi desde cedo que líder não obtém resultados. Líder capacita o seu grupo a obter resultados. E eu estava vendo que eu não estava conseguindo. Aí eu saí como treinador e eles contrataram o seu Zé Duarte, que foi achicalhado, que veio e trouxe bola de borracha para treinar as habilidades. Aí tudo o que hoje fazem, o seu Zé fazia em 78, mas foi achicalhado pela imprensa, por todo mundo, dirigente. Meu Deus do céu! Sabe nada, uma bola de chapeuzinho, né? Cheio de chapeuzinho, marcando o campo reduzido. Tudo que fazem hoje, como se fosse uma grande novidade, em 79, o seu Zé Duarte ficou um mês. Ou não ficou nem um mês, eu acho. Aí saiu. Ele tinha um jeitão caipira. Ele era o caipirão, mas só que ele era um gênio na cabeça. Gênio. Tudo que fazem hoje, ele fazia naquela época. Ele mandou comprar sacos de bola de borracha de vários tamanhos, que era para dar controle. Isso aí dá controle, porque ele era da base do Guarani. E o Guarani era um dos maiores reveladores na época. Aí ele saiu e veio o seu Enio Andrade, que com o mesmo time que eu estava, com o mesmo time que o seu Zé estava, ele foi campeão invicto em 79 do Brasil. Essa é a história. E a história a gente não apaga, né, Claudinho? Olha, eu queria muito seguir, mas eu acho que nós temos um compromisso, né? De ter um tempo, assim. Nós vamos ter que fazer, eu acho que uma temporada, Cláudio Duarte, aqui, né? Pô, eu queria saber do título de 78, mas deixa para próxima. Não, mas pode perguntar que eu sou gago, mas eu respondo rápido. Não, mas a questão aqui, vamos fazer a pergunta do título de 78, vamos. Então. Vamos. Valendo, vai. Não, aquele título foi um dos títulos que eu mais comemorei, né? E até mesmo que a gente esteja em cima do laço, eu vou relatar uma superstição que eu angariei naquele jogo. Naquele jogo? Naquele jogo eu angariei uma superstição. Qual delas? Vamos ver. Eu sempre fui... Eu ia a todos os jogos, né? Eu ia a todos os jogos e como nós perdemos de vencer, empatamos, né?
na quarta-feira, o jogo foi para o Olímpico domingo. Isso. Então, a minha turma de jogo, a minha turma de futebol, não quis ir ao Grenal, que seria no Olímpico, que teria muito mais gremista. Pipocar. Vamos ser sinceros. Pipocar. E aí eu e um grande amigo que eu tenho, José Carlos Granja, nós fomos. Sei, tu e o Granjinha. E nós íamos ficar no lado da torcida do Grêmio. Do lado da torcida do Grêmio, que as cadeiras eram misturadas. Sim. E como teria muito mais gremista do que colorado, eu não fui. Eu sempre ia de camisa vermelha, com bandeira. O risco era tomar um laço. Exatamente, eu fui incógnito. Então eu botei uma roupa bege, camisa bege, calça jeans e camisa bege, e fomos para aquele jogo, todo mundo achando que nós não ia ganhar, né? Era uma barbada pro Grêmio. Né? O Grêmio nós estávamos desfalcados, né? O Grêmio tinha recuperado jogadores que não haviam jogado no jogo anterior, que jogariam na decisão. O Grêmio tinha sido campeão no ano anterior com um time que nos tocou 4-0. O João Carlos foi ser quarto zagueiro. O João Carlos foi ser quarto zagueiro. Beliato voltou lá de Palhoça. Não, ali foi assim. Como é que foi a defesa? Foi Hermes, Beliato, João Carlos e Tabajara. E o goleiro foi o Gasperini. Não, o Bagatini, porque o Gasperini tinha Caçapava, machucado. Batista, Falcão, Jair, Valdomiro e Adilson. Isso. Esse era o time. E o Caçapava com o tornozelo desse tamanho todo que entrou atado. o Roberto Festensfeld. Aí o Roberto Festensfeld, quando entrou, estava 1-0 para nós o jogo, lembra? E aí chutaram de fora da área e o Reit, que era o árbitro, escanteio, né? E todo mundo, não foi, filha disso, filha daquilo, não bateu e ninguém, um berreiro, banco, jogador em campo. E o Robertão, que mora em Santa Maria hoje, Robertão disse, não, o juiz está certo sim, o Pola bateu no meu perna. Pô, mas filha do mamãe. Ele disse, a bola bateu no meu perna. Mas, bom, e concluindo, para te dar a palavra... Não precisa nem me dar mais palavra. Não, mas tá ótimo assim. Concluindo, Claudião, eu fui de bege e o resto da vida, até hoje, eu só vou a jogo de bege. Inclusive o Mundial... No Mundial eu tava de bege em homenagem àquele jogo. Lá. E eu achando que a calça bege dele era de caçador, que ele gostava porque não rasgava, sabe? Porque tudo que era jogo, os caras diziam, mas o presidente camisa na calcinha de novo? Todo mundo dizia de novo? Aí tá explicado, viu? Aí é superstição. Não, dizem que eu sou supersticioso. Dizem. Não, mas isso aí, a gente guarda lembranças de fatos positivos, mas não pode esquecer de guardar também dos fatos negativos. Eu na minha forma de me conduzir, de me calibrar, sabe, para as coisas, né? Eu sempre digo, todo mundo olha os pulos que eu dou, mas os tombos que eu levo, ninguém se importa. Quem se importa sou eu. Tá? Então a gente se prepara para isso. Eu já fiz muita dessa, com cueca, meia, boné, pá! Já fiz tudo. Aí um dia eu disse, pô, cuequinha, tomasse 3 hoje. Esses dias eu tive num desses programas e estava o Lauro Quadros, né? E aí o Lauro Quadros lembrou o jogo da semifinal que nós perdemos em Porto Alegre para o Guarani 3-0. E eu disse para ele, só que tu fala disso, mas tu esquece que quem tem culpa no cartório é tu, né? Ele foi para a coluna dele, para a rádio dele. Capitão, Careca e Bozó. Para, isso aí é time de circo. Capitão, Careca e Bozó. Os caras botaram no vestiário tudo, eles ficaram bravos. Eu devia acreditar para ti essa derrota. E o nosso time estava ainda... Não era um timaço, claro que não. Era um time humilde e simples, mas os caras tinham um baita time. Né? Tanto que... Zenon, na meia cancha. Meu Deus. Zé Carlos e Zenon. Não era o Zé Carlos, era o outro, o anterior. Zé Carlos do Cruzeiro. Teve o Zé Carlos, mas tinha um outro que era do meio também, tinha o Renato. Renato Pé Murcho. O meio campo era Zé Carlos, Renato Pé Murcho e Zenon. Atrás, eles tinham lateral, zagueirada, era time bom, cara. Tanto que eles foram um finalista perdendo no último detalhe lá. Perdendo para o São Paulo nos pênaltis. Nos pênaltis. E aí naquele ano nós fomos terceiro, né? Fomos o terceiro. O time que a gente tinha, com as dificuldades todas da época, conquistar a terceira colocação no Brasileiro e campeão gaúcho contra o Grêmio, com o Tele Santana, se tu lembrar, já que tu estava lá, quando o Valdomiro fez o segundo gol, ele invadiu o campo, lembra? Lembra?
invadiu o campo. Não, e foi uma debandada de gremistas. Não, e os gremistas debandaram, claro, mas o Faltava Tele... 2 minutos para terminar o jogo. Isso, aí o Tele ficou bravo e veio a Fene e me xingava. Tá esculhambando o jogo, expulsa esse cara, expulsa tudo. E aí eu mandei ele longe. Depois, dias depois, eu procurei ele pedir desculpa, claro, né? Foi porque eu tinha que dar uma esfriada, né? E o Rai dizia, sai, senão eu vou chamar a brigada. Chama! Quero ver me pegar aqui no campo, que eu ainda podia correr. Hoje eu não posso mais, mas naquela época eu ainda podia correr. O joelho doía, mas eu corria. Ele quero ver me pegar. Vai ficar um vexame para ti. Tu vai chamar, eles não vão tocar em mim. Eles sabem onde é que estão tocando. Bababá, fiz um bolo. Entrou o Marcelo e o Gilberto em campo para me tirar do campo, que eu estava esculhambando o jogo. Pá! Tomei aquele jogo foi parelho, né? Foi um jogo parelho. Foi lá e cá. Foi lá e cá o tempo inteiro. Nós jogando com 4 jogadores no meio. Eu me lembro que se fosse hoje. É porque a gente, se tu lembrares, esse ano foi juntou Caçapava, Falcão, Batista e Jair. É. E aí os caras diziam, pá! E agora é o seguinte, alguém vai sair, mas deles não vai sair nenhum. Pô, eu não tinha como. Aí tanto que todo mundo diz, é o quadrado, né? É o quadrado. Quadrado mágico. Como é que eu vou tirar um desses 4, cara? Tem que tirar um pior que eles. Eu acabei jogando sem ponteiro esquerdo, lembra? Lembro. E aí teve nesse clássico e outros jogos até, por incrível que possa parecer, Paulo Roberto Falcão fez a função de ponta esquerda. Porque ele disse, aparecia no lugar. Não, ele disse realmente, bota eu ali. Eu disse, mas tu tá louco, pai, tu é do mesmo. Não, deixa o Caçapa, o Batista pegador, o Jair, e deixa eu solto. Quando eu perder, eu cubro lá, mas depois eu vou correr o campo inteiro e eles não me pegam. Vai firme. Não, e nesse jogo aí, se eu me lembro, pode até me... A partir dos 25, 30 do segundo tempo, tu lateralizou o Jair na ponta direita e enfiou o Valdomiro. Isso, aí ter a bola aérea, porque o Valdomiro tinha a bola aérea. E o Jair tinha pouca, né? E o velho, como a gente dizia, né? O velho Valdomiro era uma arma sempre, né? Que bola parada, escanteio, ele batia com precisão, as faltas tinham o objetivo sempre, e ele antecipou 2 vezes a zaga e goleiro, tudo foi uma encrenca. Às vezes a gente lembra assim, mas e aconteceu, né? Era inesperado aquilo. Esse título, tu não era nem nascido, foi o título que eu mais comemorei. 78 6 anos depois eu vi o mundo. 78. Não parece, né? Ele parece bem parece, menos. Mas peguei muita estrada de chão. Bem menos. Muita estrada de chão. Parece bem menos. Bom, André, agora te passo a palavra para encerrar. Cara, sabe que semana passada, né, nós recebemos um cara que me chamou depois na sala ali e falou assim, a gente aprende mesmo na derrota, cara. Que ele falava, o Abel Braga falou assim, que a gente aprende mesmo na derrota, não na vitória. Verdade. Né? E hoje tu me falou uma frase que me recorda uma frase do Zeca Pagodinho, que é, todo mundo fala do quanto que eu bebo, mas ninguém questiona a sede que eu sinto. Né? E já que estamos aqui com frases, o Fernandão tinha uma vez fez uma estação que sempre gostei muito de ouvi-lo e tudo mais, ele dizia assim, cara, é uma barbada jogar com a bola, difícil é jogar sem ela. E é aquilo que eu te disse, eu analiso o jogador se vai ser útil para mim pelos 87 que ele não tem a bola, não pelos 3 que ele pega na bola. Então sempre foi uma frase que me chamou a atenção. E já que estamos falando de frase, vou falar uma frase do Tele, que já que a gente citou aqui também, que o Tele citou uma vez que ele falou assim, cara, muitas pessoas acham que é muito ruim realmente jogar com um expulso, mas é sempre ruim também jogar contra um time que tá com expulso, porque a gente perde toda a lógica que eles iam usar no campo, eles perderam o jogador e agora eles vão tentar superar aquilo, e como eles vão superar é muito difícil de entender. É muito mais doação do que qualquer outra coisa, porque tu sabe que tu tem um a menos, todo mundo dá um pouco a mais. E não sabe quem vai te surpreender, né? Não sabe de que lado vem. Mas tudo isso, Claudio, hoje tu me dissesse essa frase aí também, todo mundo fala dos pulos que eu dou, mas ninguém fala dos tomos que eu levo, né? Queria te dizer que é um prazer. Eu comecei o podcast hoje dizendo, cara, pros mais novos talvez não lembrem e tudo mais, porque o tamanho que tu tens dentro da história do Esporte Clube Internacional, dentro da história do futebol gaúcho, no cenário nacional, né, com essa possível convocação ainda que a gente tivesse que lidar na tua carreira por não ter conseguido concretizar o segmento dos teus sonhos, e conseguir estar aqui contigo, conversando. O Fernando é um cara que sempre debate muito, lembra de times, lembra de coisas, né? Então,
obrigado por essa tua humildade aqui conosco. Obrigado por essa tua sinceridade. Todo mundo que te conhece te adora e tu é um gentleman por onde tu passa. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre as coisas do futebol lá numa das emissoras onde tu trabalha. E Trabalhava, então já podemos até trazer pro Foot Hub também. Já vamos fazer o programa dele aqui, pô. Aqui, ó. Então eu queria te agradecer de coração. Te falar que tá aqui é a nossa casa, tu pode chegar sempre que tu quiseres pra trocar uma ideia. E esse embate aí de ideias e conversar e tudo mais, eu vou ficar de fora. Só assistindo os grandes falar e conversar, porque é um prazer ver vocês dois trocando ideia sobre futebol. Eu vou te dizer uma coisa que eu digo sempre, digo para os amigos, porque quando a gente faz essas palestras que eu acabo fazendo aí pelo interior, Santa Catarina, Paraná, que eu faço palestras motivacionais, onde eu trago o futebol para dentro da empresa do cara e provo para ele que não adianta ter bom presidente, bom RH, bom tesoureiro, se a pionada não pegar, tu quebra. Tu quebra. Time de futebol é a mesma coisa. Tu faz uma gestão de pessoas, tu não vai lidar com máquina. Então, tu tem que ser um grande gestor de pessoas também. O Fernando sabe disso. Né? Tu tem que fazer com que aquilo que tu faz com o teu filho. Todo dia tu tem que conquistar um pouquinho mais o vestiário. Todo dia. Porque todo dia vai ter um pepino, todo dia vai ter uma bronca, um problema. Alguém vai te trazer problema. E tanto o presidente quanto o treinador são as duas costas que mais apanham. As duas costas que mais apanham, porque pode ter comissão, vice-presidente, que perde é treinador e presidente que o pau come. Tá? Então a gente aprende na dor. E na dor a gente aprende a fazer gestão e ao mesmo tempo, tá? Hoje eu digo sempre, quando eu sou convidado a participar de alguma coisa, ou de uma palestra, ou de um programa como esse aqui, né? Ou numa reunião que eu faço muito, que é a Zapai, que eles me chamam, né? Eu não cobro nada, eu vou, eu participo. Eu me dou naquilo que eu sei que eu posso ir lá e contribuir com alguma coisa. Tá? Mas sempre naquela condição de eu tenho que me sentir acariciado quando eu recebo o convite. Eu bato muito nos ex-jogadores, aquele que vai, esses caras querem tirar foto, esses caras querem autógrafo. Pô, tu tinha que dar graças a Deus que alguém te chamou para tirar uma foto. Porque a gente acaba com uma dificuldade que os nossos ex-colegas já falecidos, muitos passaram e muitos passam hoje, não ter aprendido a ser ex. Tu tem que aprender a ser ex. Ex-marido é uma merda, pessoal. Ex-advogado é uma merda. Ex-treinador, horrível. Ex-jogador, péssimo. Ex-repórter, todo ex, tu tem que aprender a te condicionar novamente naquilo que tu vai seguir a tua vida. E eu sempre tive a favor meu isso, eu sempre soube que as coisas começam e terminam. Então, quando alguém me convida hoje e diz muito obrigado por ter vindo, Claudião, quando eles dizem isso, eu digo, não, pessoal, quem tem que agradecer o fato de ter sido convidado para estar aqui sou eu. Porque eu estou sendo agraciado. Alguém lembrou de mim. Como muitos hoje não lembram, outros lembram. Nós tivemos esse parceiro meu da minha geração que morreu depressivo por isso. Foi se encolhendo, foi se encolhendo, foi se encolhendo. Ninguém mais sabe quem eu sou, ninguém me reconhece na rua. Mas aprende a ser esse. Era muito fácil. Quando a gente entrava nos restaurantes, o dono berrava lá, o fulano no meu restaurante. Aí vinha a conta e não... Nosso convidado, aí tu tirava foto com todo mundo, autógrafo, tudo assim. Hoje, se tu entra, eles viram a cara, porque tu não é mais importante. Então tu tem que aprender a ser o que tu é hoje. E se sentir acariciado quando alguém te chama, te convida. Eu faço muita coisa que eu nunca cobrei nada, cara. Só pelo prazer de reconhecer que me convidaram. Então, eu tenho que valorizar isso. Eu não preciso que os outros valorizem, eu valorizo. Então, se alguém tem que dizer muito obrigado aqui, pode ter certeza, sou eu. Claudião, obrigado. Prazer sempre falar contigo. Eu tiro o obrigado da boca dele, rapaz. Mas foi bom. Foi bom porque a gente conversou sobre futebol. Eu não discuto opinião. Eu aprendi que
para tu te preservar, o outro lado sempre tem a opinião melhor, sempre. Embora eu não concorde. Às vezes eu digo uma coisa e o cara diz, não, mas eu acho que é assim. Tens razão. Acabou. Tens razão. Acabou a discussão. Eu atualmente nem estou dando muita opinião, porque qualquer coisa que eu diga, né, os caras acabam dizendo que eu tenho algum interesse, Twitter e tal, então eu não dou opinião, tu viu que eu não falo mais sobre futebol. Eu nunca fui político, não você. Pode ter certeza. Então é melhor não dar. Não é comigo, então eu posso dizer para ti que toda vez que precisar é para falar de coisa boa, tá? Não é para falar de coisa ruim. As coisas ruins que a gente passou. Não, e é da serviu vida, né? como experiência. Tá conosco, né? Não serviu adianta. como aprendizado e outra, como diz outra, a idade chega e a gente diz, cada ruga dessa tem uma história. Verdade. Cada ruga tem uma história, cara. Cada marca que eu tenho nas pernas, de 6 cirurgias num joelho só, 6, tá ali. O ombro que saiu fora várias vezes, dói até hoje, não posso dormir desse lado. É meu, isso é só meu, não é dos outros, é meu. Me ajudaram em alguma coisa, com certeza. Cada porrada dessa em alguma coisa me ajudou. Me ensinou alguma coisa. Eu acho que eu já te disse, acho que o que cabe rapidinho. Em 1990, eu estava no Inter e apareceu o Al Nassr da Arábia Saudita para me contratar. Eu ia ganhando 10 vezes mais do que eu ganhava no Inter. E aí o presidente da época me liberou, fiquei menos do que 30 dias e fui para o Al Nassr da Arábia Saudita. Fiquei 1 ano lá, sozinho, sem família, sem nada. E lá eu aprendi, lá eu tenho certeza que eu voltei um cara bem melhor. Porque tudo aquilo que eu achava que eu era o bom aqui, lá eu vi que não valia nada, que eu não era nada. E aprendi lá e vi em mim características e qualidades que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia. Do enfrentamento, do dia a dia, do trabalho, a forma de trabalho, religião, outro país, sem saber falar o árabe. Então a gente aprende nessas horas. E eu voltei melhor, sabe? Desde que eu fui para lá. E acabei depois indo mais 2 vezes. Eu disse, eu quero aprender mais um pouco. Ganhando 10 vezes mais de novo ou não? Sempre. Aí que eu digo, rapaz. Aí que eu falo, aí que eu me refiro. Sempre, sim. Foi a chance que eu tive, porque nas outras vezes que eu fui, o chamado sempre era para tentar salvar, né? E o salvar era meio tenebroso. Eu salvei quase tudo, mas uns não deu. Quase consegui, porém nem todos. Mas então aqui com o Cláudio Duarte, que não fez um pé de meia, fez várias meias, né? Indo para o futebol árabe com 10 vezes salário. Sim, Isso? mas esses 10, então só para eu te corrigir, quando eu digo 10 vezes o salário, eu não estou dando a relação de tempo, tá? Se tu pegares o tempo que a gente fica parado entre um clube e outro, quem me sustentou foi o futebol árabe, com o dinheiro que eu ganhei lá. Em pouco tempo, mais vezes. Em pouco tempo, 3 vezes para sustentar os meses em que não tinha time que me contratava, porque a gente só sabia ser eu só sabia ser o treinador, né? Eu conto sempre que uma vez me convidaram para ser comentarista de UTV, né? E eu disse, eu? Né? Seu Flávio Dutra, aquela mala. E eu disse, tá, e aí, não, é o Paulo Brito narrando, o Glauco Paz, a repórter e tudo. Eu disse, mas eu, comentarista, tu tá de sacanagem. Não, vamos que dá. Ele me levou de tarde lá para ficar vendo os vídeos de jogos e me dando letra como é que era. E eu fui aprendendo. E aí fiz vários trabalhos. Sempre quando eu estava sem time, os caras pegavam. Um dia teve uma reunião à 1h30 da tarde com o Flávio Dutra, que era o coordenador, e estava toda a equipe lá, né? Quando acabou, saímos os 3. O comentarista, o narrador e o repórter. Quando saímos do prédio, estava chegando um carrão. E nesse carrão estava o Nelson Siroski, o Moto, o Correia. E eles assim, chegando os patrão, chegando o chefe. Eu falei, só se é de vocês, que eu não sou empregado aqui, eu sou freelance. Para mim não muda nada. E aí, Nelsinho, como é que tá? E aí, Moto, pá. E os dois com a cara. Aí o Nelson veio assim, tô gostando. Eu disse, não, quem tá gostando sou eu, meus parabéns. E por quê? Eu disse, não, se tu não soube ainda, vou te dizer.
RBS foi agraciada pela ONU com o troféu do incentivo ao trabalho do deficiente. E ele, como assim, cara? Teu narrador é surdo, teu repórter é cego e teu comentarista é gago, que é o quê? Vai ganhar de quem? Até hoje, quando eu encontro ele, ele diz aquela, marcou. Tchê, é triste ter que encerrar o podcast, mas estamos encerrando mais um Fute Hub Podcast. Sejam sempre todos muito bem-vindos, sejam sempre todas muito bem-vindas, estejam aqui conosco, vamos conversar sobre futebol, sobre as coisas do futebol e esse papo com Cláudio Duarte com tempo recorde, bem dizer, porque estivemos aqui em mais um grande momento com uma pessoa que foi muito importante, é muito importante. Então, por favor, deixa o comentário, deixa a sugestão de vocês, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda que você já conhece, tá? Eu vou pedir pro Fernando fechar. Aí, Fernando. Faz o seguinte, picoteia e larga os pingos. Aí, ó, com a dica de Cláudio Duarte, vamos picotar o episódio, largar os pingos também. Picoteia e larga os pingos. Vamos picotear mais um episódio de Fute Hub Podcast, certo? Obrigado pela participação de todos e até a próxima.